Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves para mais um conteúdo de História do Maranhão e hoje nós vamos trabalhar o Maranhão no processo de adesão à independência política do Brasil. Aqui é o professor Alberto Chaves, vence quem se lança. Primeiro ponto, quando nós vamos falar do processo de independência do Brasil, é necessário entender toda uma conjuntura. Você está observando aí na ilustração que você tem uma pintura do Pedro Américo, do Grito do Ipiranga. É bom salientar que o processo de independência do Brasil foi um processo totalmente elitista, onde o povo não participa do processo do dia 7 de setembro de 1822, como você pode observar na ilustração. Mas como de fato aconteceu? Assim que a independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro I, nós vamos ter aí os fatores internos e externos, ou seja, nós vamos ter aí movimentos internos de reconhecimento da independência. Você deve ter ficado em dúvida, deixa eu ser mais específico e mais claro. Primeiro ponto, a independência do Brasil não teve derramamento de sangue. No entanto, o processo de reconhecimento da independência do Brasil, sim, teve derramamento de sangue. Ou seja, algumas províncias foram logo aderindo à causa de independência, como a Bahia, como o Grão-Pará, província Cisplatina, o Piauí e o Maranhão. Mas, como aconteceu no Maranhão? É isso que nós vamos começar a falar. Mas antes, eu quero deixar uma reflexão, uma epígrafe. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante para a sua vida. Retornemos à aula. Primeiro ponto, nós estamos vendo aqui o Lord Thomas Cochrane. Esse cara, ele foi um mercenário conhecido como Lobo do Mar, responsável em ser contratado para garantir o processo de reconhecimento da independência do Maranhão. Olha aí, é bom salientar que o Dom Pedro I, ele contratou vários mercenários que iam para diversas províncias para garantir o reconhecimento da independência do Brasil. Mas quem foi Lord Cochrane? É bom lembrar que, quando foi contratado para comandar a Armada Imperial Brasileira, Lord Cochrane era provavelmente o melhor guerreiro do Mar do Ocidente. No Brasil, oficialmente é um herói nacional, mas se alguém elogiar Lord Cochrane em São Luís do Maranhão, corre o risco de ser insultado. Por quê? Por que contratar um inglês para comandar a nossa marinha? Bom, porque a marinha não existia ainda, não existia marinha no Brasil. Assim como o exército, o Brasil começava a conhecer, a conceber, a construir, a formar a própria marinha. Já com toda a experiência, o Lord Cochrane, que tinha lutado contra Napoleão, ele foi uma pessoa escolhida justamente para comandar os barcos de guerreiros brasileiros, muitas vezes improvisados nas guerras de independência. Olha aí, em 14 de dezembro de 1775, é justamente o nascimento do Lord Cochrane, para você entender um pouquinho, que nasceu lá na região da Escócia, filho de uma família nobre, mas não rica, e seu contato com o mar começa desde cedo, que é o principal registro que há de Cochrane como tripulante de um navio na Marinha Britânica, que data de 1780. Mas tudo bem. O que é interessante, o Lord Cochrane, ele teria sido contratado para fazer justamente o reconhecimento, garantir o processo de reconhecimento da independência do Brasil. Mas olha o que aconteceu. Em 3 meses, lá quando ele é chamado para garantir a ordem e garantir a fidelidade a Dom Pedro I, a Bahia é integrada ao Império do Brasil. Com os 4 navios que lhe sobraram, ele dirige-se ao Maranhão e ao Pará. Lord Cochrane vai para o Maranhão e para o Pará. Cochrane blefa e manda avisar os governos locais portugueses que uma poderosa esquadra se aproxima e pede que se rendam. Os portugueses ele aceitam para só depois perceberem que não havia esquadra nenhuma. Tarde demais. A independência do Brasil já era um fato.
Com sua audácia e boas estratégias, Lord Cochrane desempenhou um papel importante no processo de emancipação política do Brasil. No entanto, ele não foi pago. Esse é o problema, ou seja, deram um calote no Lord Cochrane. E, fazendo jus à fama, ele resolve saquear o tesouro de São Luís. Ele leva o dinheiro para pagar os marujos e bombardeia a cidade com seu próprio pagamento. Como seu próprio pagamento não estava quitado, ou seja, ele não tinha recebido, ao partir para a Inglaterra, ele leva com ele uma fragata da Armada Imperial. Por isso a sua fama em São Luís não é uma das melhores. Mas o que você diria? Será que o Lord Cochrane de fato ele agiu de forma correta? Tudo bem, mas esse é um questionamento que eu deixo aí para você. Primeiro ponto, o Maranhão ele não aderiu imediatamente à independência. É bom lembrar que no início da década de 20 do século XIX, Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca governava ali o Maranhão, em cuja administração, às vésperas da independência, ele verificava os conflitos, inclusive influenciado no plano externo pela deflagração da Revolução do Porto. Havia no Maranhão um clima de disputa entre golpes e contragolpes, e em fevereiro de 22, o governador Silveira foi substituído quando entrou em vigor a Constituição Portuguesa de caráter liberal, resultando na implantação de uma junta governativa provisória presidida pelo bispo português Joaquim de Nazaré, cujo o governo foi marcado por lutas intensas contra a causa da independência. Tudo bem. Então, o que acontece? O processo de independência ele é marcado por tensões, ameaças e diversas lutas, sobretudo no interior do Piauí. As províncias e vilas elas foram aderindo paulatinamente, ou seja, gradativamente à causa da independência, deixando a capital da província isolada, ou seja, a região de São Luís. Entre 12 e 14 de julho de 1823, eclodiu um movimento de adesão à independência. E o que nós vamos destacar? É simples. É necessário destacar que houve dois eixos que culminaram no processo de independência. O primeiro deles é a partir das tropas que se deslocaram do Ceará, penetrando no interior do Maranhão, os sertões do Gado pela região de Itapecuru, onde Caxias, São José dos Matões passa a ser a primeira vila a aderir. Olha o ponto importante. São José dos Matões é a primeira vila a aderir ao processo de reconhecimento da independência do Brasil. Itapecuru Mirim abraçam também a causa da independência. E aí nós vamos ter o segundo momento, o segundo eixo, que é marcado pelo cerco. Aí, a partir do momento que o interior começa a reconhecer a independência do Brasil, nós vamos ter aí um cerco a São Luís, que é realizado pela esquadra comandada pelo mercenário britânico Lord Cochrane, o Barão do Maranhão, que viera da Bahia, onde obteve uma luta fantástica de reconhecimento da independência na Bahia, e através das armas que do dia 26 de julho de 1823, ele ameaça bombardear a capital de São Luís. Então, isso passa a ser constante, ou seja, em poucos fatos, nós vamos ter aí que o Lord Cochrane, ele ameaça porque os comerciantes portugueses e a aristocracia rural, eles não estavam muito interessados na independência do Brasil, em reconhecer a independência, porque temiam perder sua autonomia, já que os comerciantes portugueses queriam aumentar o seu poderio econômico e a aristocracia rural aumentar seu prestígio político. Então, para eles não era interessante, porque eles tinham uma visão, os comerciantes portugueses tinham uma visão diferente da aristocracia rural, além de segmentos simples da sociedade maranhense que também tinham outros interesses. E como não tinha essa comunhão, não tinha essa unidade, então não era interessante aderir ao processo de reconhecimento da independência do Brasil. Então, Lord Cochrane obriga: ou vocês reconhecem a independência do Brasil, ou seja, jurem fidelidade a Dom Pedro I, ou eu vou bombardear a cidade de São Luís. E pronto. E a partir daí, no dia 28 de julho de 1823, o Maranhão adere à independência. Ou seja,
O reconhecimento ele não representou uma construção de um clima de paz à província. Ao contrário, foi início de uma série de conflitos que vão envolvendo brasileiros e portugueses, a elite, classes subalternas, que vai se estender até a desarticulação da balaiada no início do segundo reinado, mas isso é uma outra história, tá bom? Fiquem bem, até a próxima. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa um like, ativa as notificações e compartilha para o máximo de pessoas. Ok? Até